E se todas as bases militares americanas no Oriente Médio fossem, de repente, movidas para um único país? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos analisar uma proposta bem radical que está sendo discutida lá nos altos escalões de segurança e que, olha, pode redesenhar completamente o mapa da região. A ideia central é essa aí, bem direto ao ponto: consolidar toda a presença militar dos Estados Unidos na região em um único aliado, um que seja considerado estável, no caso Israel. Uma jogada que, se for para frente, representaria uma das maiores mudanças geopolíticas das últimas décadas. Sem exagero. Certo, vamos mergulhar nisso. É fundamental entender que não estamos falando de uma simples teoria, de uma especulação. Fontes de dentro do sistema de defesa de Israel indicam que recomendações estratégicas bem concretas já estão sendo formuladas agora mesmo. Mas por que agora? Por que essa pressa? Bom, essa proposta ousada não surge do nada, não. Ela é, na verdade, uma resposta direta a um prazo que está se esgotando e a um impasse cada vez maior com o Irã. A gravidade da situação fica muito clara nessa citação. No dia 30 de março, Donald Trump elevou a aposta, sabe? Ele ligou diretamente um possível fracasso das negociações com o Irã a uma retaliação bem severa. A pressão na mesa de negociação com isso se tornou simplesmente gigantesca. E o ritmo aqui é frenético, tá? O ultimato foi dado, as conversas indiretas estão rolando nos bastidores, mas o relógio não para de correr, o prazo expira nesta semana. E ainda tem essa possibilidade de uma reunião de cúpula no ar, então cada minuto, cada movimento conta. E é exatamente nesse cenário de tensão que Israel enxerga o que considera uma janela de oportunidade única. O momento é visto como perfeito para solidificar, para institucionalizar de vez a parceria estratégica com os Estados Unidos. Agora, o que é bem interessante aqui é a lógica por trás da proposta. Pensa só. De um lado, temos a situação atual. Bases espalhadas por várias nações, muitas vezes suscetíveis a pressões políticas locais, a instabilidades. Do outro lado, a ideia de consolidar tudo em Israel, um aliado visto como estável, com capacidades de inteligência e operação que já foram mais do que comprovadas. A diferença no papel é gritante. Então, o pulo do gato é este. Os estrategistas israelenses não apresentam isso como um favor, mas como um arranjo onde todo mundo ganha. A ideia é criar uma vantagem estratégica que dure, otimizar as operações conjuntas e, claro, fortalecer o poder de dissuasão na região, tanto para os Estados Unidos quanto para Israel. E é aqui que a proposta se mostra, digamos, ainda mais engenhosa. Porque ela foi pensada para funcionar, para ser estrategicamente válida, não importa o que aconteça nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Vamos ver como. Essa dualidade da estratégia é bem clara aqui. Se um acordo for fechado, ótimo, os Estados Unidos podem mover seus recursos para Israel e adotar uma postura mais de monitoramento, de dissuasão. Agora, se as conversas fracassarem, bom, aí Israel se torna a plataforma avançada perfeita para aquela retaliação que o Trump mencionou, evitando expor as forças americanas em territórios que poderiam ficar bem estáveis num conflito. Ok, a gente já entendeu o porquê. A pergunta que vem naturalmente agora é: onde? Porque vamos combinar, mover toda essa infraestrutura militar de vários países para um lugar só é uma tarefa monumental. Vamos dar uma olhada nos locais que estão sendo considerados. As análises estratégicas apontam principalmente para 3 áreas. Primeiro, o deserto de Negev. É uma área enorme, ótima para instalações aéreas e de treinamento. Depois, locais próximos a bases aéreas que já existem no centro e no sul do país, para aproveitar a infraestrutura que já está lá. E, claro, a costa do Mediterrâneo, que é essencial para operações navais e todo o apoio logístico. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Porque se essa proposta for mesmo para frente, as consequências a longo prazo seriam enormes, com potencial para redefinir todo o equilíbrio de poder no Oriente Médio. E para entender o impacto completo disso, a gente precisa conhecer um termo-chave: segurança comensal. Basicamente, são os benefícios de segurança e a influência que países como o Catar, Bahrein ou Turquia ganham só por terem bases americanas em seu território. Com essa mudança, eles perderiam essa espécie de guarda-chuva de proteção. Fica bem claro, então, que o ponto fundamental aqui vai muito além de logística. O que a gente está falando é de uma possível evolução na estratégia americana, consolidando um novo eixo de poder, um eixo estável com Israel como seu pilar central e inabalável na região.
E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é bem provocadora. A concretização de um plano tão audacioso assim, será que forjaria uma estabilidade duradoura, ancorada numa aliança blindada? Ou, pelo contrário, acirraria ainda mais as tensões e redesenharia o mapa dos conflitos para as próximas décadas? A resposta, por enquanto, continua em aberto.